Seja muito bem-vindo ao canal Carreira Alfa, eu sou o Danilo e se você tem vontade de trabalhar no exterior e não sabe por onde começar, esse vídeo é para você. Para quem não sabe, eu vivo aqui na Espanha já fazem mais ou menos 4 anos, eu vim para cá a trabalho e antes disso eu passei um tempo também na Tailândia, também a trabalho. Eu não tive esse privilégio de ter um passaporte, uma cidadania europeia para poder vir para cá. E eu consegui isso através de empresas que estavam patrocinando esse visto. No início ele é temporário, mas depois de ficar alguns anos em um país, aí existem parcerias, acordos entre o Brasil e outros países que te permitem, inclusive, aplicar para a cidadania. Aí você pode ficar para sempre trabalhando ou não nesse país. No caso aqui da Espanha, depois de 3 anos, 4 anos, você já pode aplicar para ser um cidadão espanhol. E então, assim, nesse vídeo, o que eu quero te trazer? Quais são as dicas que eu contaria para aquele Danilo de 10 anos atrás que estava sonhando em sair do Brasil, ter uma experiência fora? Se você não for inscrito nesse canal ainda, vou dar 3 segundos para você se inscrever agora. Voltando para o vídeo então, são 5 dicas e na primeira delas, por mais que ela pareça subjetiva, foi uma das que mais mudou a minha vida, o que mais me fez demorar a ir atrás desse sonho. Que é o seguinte, para com o seu complexo de vira-lata. Caso você tenha, eu tinha, então eu achava, esse complexo de vira-lata, caso você não saiba o que é um termo conhecido inclusive internacionalmente sobre brasileiros. Se você pesquisar na internet você vai ver aí, isso começou no futebol e aí passou para a vida geral. Que é o seguinte, o brasileiro tem uma tendência de achar que outras nacionalidades são superiores. Se você pensa assim, infelizmente é bem provável que você não encontre boas oportunidades fora do Brasil. Esse é um erro muito comum. O que você tem que entender é que existem pessoas boas, excelentes, pessoas ruins em qualquer nacionalidade. Então a gente tem esse complexo, principalmente assim, quando a gente tem a primeira interação com uma pessoa de fora que fala inglês, um nativo. Por exemplo, aí vamos supor, pelo menos comigo aconteceu assim. Eu vim de Goiânia, que é uma cidade relativamente menor, me mudei para o Rio, depois para São Paulo, mas a primeira interação que eu tive com um americano, eu falava, o inglês obviamente da pessoa era muito melhor do que o meu, que eu estava aprendendo e tudo, então já criou ali um complexo de inferioridade, mas a partir do momento que você começa a interagir mais com essas pessoas, a trabalhar com elas, fica cada vez mais claro, mas talvez isso não tenha acontecido com você, mas o que eu quero te falar aqui, se eu pudesse contar para o Danilo de 10 anos atrás, tem pessoas boas, tem pessoas ruins em qualquer lugar. Então seja uma pessoa boa, porque você vai ser reconhecido em qualquer lugar do mundo que você for. Segunda dica, então, procure funções que estejam em falta nesses países. E aí eu vou te dar algumas dicas aqui, a gente pode, inclusive, isso tem a ver com as próximas dicas também, de como procurar vagas disponíveis, mas coloque isso em mente, você não vai fazer muitas vezes o que você está fazendo exatamente aqui. Talvez você tenha sorte de encontrar o que você está fazendo aqui, caso você queira continuar nessa função. Mas entenda que, em geral, os países estão mais abertos a emitirem um visto para você quando faltam profissionais para exercer esse tipo de função naquele país. Isso é muito comum, então eu posso dar exemplos aqui. Desenvolvedores. Desenvolvedor falta no mundo inteiro, como você deve saber. Então é muito mais fácil para um desenvolvedor conseguir um emprego em algum outro país, conseguir um visto de trabalho em algum outro país, do que algumas outras funções. São várias funções e áreas mesmo. Eu conheço diversos analistas de dados, cientistas de dados que conseguiram excelentes vagas fora do Brasil. E um outro ponto que você pode considerar também é que muitas vezes vai ser preciso que você dê um passo para trás para conseguir essa oportunidade fora do Brasil. E aí depois você pode pensar nos próximos passos. O que eu quero dizer? Nem sempre você vai ter a vaga ideal do que você está procurando no Brasil, por exemplo. Vamos supor que você está procurando uma vaga específica no Brasil. Talvez não seja essa vaga que você vai conseguir lá fora. Porque você já está conseguindo uma coisa, você está conseguindo um visto para fora. E aí pensa nisso como um investimento. Você vai ter uma experiência internacional. Além disso, você pode conseguir também oportunidades disso que você está procurando nesse país lá para frente. Então pensa um pouco nesse sacrifício também. Nem sempre a gente vai ter tudo ao mesmo tempo. Indo para a terceira dica, que está muito relacionada a isso, é como é que você vai fazer, como é que você vai encontrar, como é que você vai ter uma visão geral do que as pessoas estão procurando, o que as empresas buscam naqueles países. Vai para o LinkedIn, não tem jeito. É a melhor ferramenta de busca de emprego que tem aí, principalmente se você for para fora do Brasil,
em geral, as empresas utilizam o LinkedIn, essas empresas mais novas, startups e tal. Então, vá no LinkedIn, faça um perfil bom, porque hoje em dia é possível também aplicar para vagas através do próprio LinkedIn. Tem lá um botão lá de aplique aqui, e aí você já aplica direto e já sobe seu currículo ali. Mas dê uma olhada, pesquise empresas nesse segmento que você trabalha ou que você tem vontade de trabalhar em um país que você tem vontade de morar. E aí você vai ver vagas que estão abertas. É muito fácil filtrar isso. Com isso, você vai ter uma noção geral de quais são as posições, quais são as especialidades que as empresas mais procuram. E aí, por que não aplicar? Tenta aplicar, você não tem nada a perder. Essa é uma das principais dicas. Eu demorei muito para começar a tentar conseguir a oportunidade fora. A partir do momento que eu fui atrás disso, eu fiquei impressionado com a velocidade das coisas, o quão rápido foi conseguir uma oportunidade fora. Como eu comentei, faltam profissionais qualificados em diversas partes do mundo. Então, basta você ir atrás disso, insistir, pesquisar o que você tem que aprender e você vai chegar lá. Quarta dica, aprenda sobre vistos. Aprenda como é que funciona esse processo de conseguir um visto de trabalho. Ou se existem outras formas de conseguir algum outro tipo de visto. Saiba quais são os países mais fáceis de conseguir. A não ser que você queira ir pelo caminho mais difícil. Ou a não ser que o país que você queira ir esteja numa lista de mais difíceis, mas só serve esse país para você. Aí tudo bem. Mas caso você esteja aberto a diferentes culturas, a diferentes países, dê uma pesquisada. Quais são os países mais fáceis? Eu não vou falar sobre todos aqui, mas eu posso dar alguns exemplos. Chile, está bem próximo inclusive. Irlanda facilita muito a entrada de brasileiro. Canadá, inclusive o Canadá tem um dos melhores salários do mundo aí. Se você for pesquisar nessa parte mais de tech e tudo, o Canadá paga muito bem. O custo de vida não é barato, mas paga muito bem desenvolvedores e todo mundo que está relacionado com essa área de tech. E o último exemplo que eu vou dar é a Alemanha, que também não é tão difícil conseguir um visto para a Alemanha. Inclusive, existe um tipo de pedido de visto que você pode fazer para ficar 6 meses na Alemanha procurando emprego. Você tem que comprovar algumas coisas ali, que você terminou, você tem uma formação, você tem uma quantidade de euros ali para entrar. Mas, enfim, aparentemente não é muito difícil conseguir esse visto também para a Alemanha. Quinta e última dica, aprenda inglês. E não importa se o país que você está pensando em ir não tem inglês como língua nativa. Se você estiver pensando em ir para Portugal, por exemplo, que é também um excelente país, que não é tão difícil conseguir o visto, aprenda inglês. É muito importante para esse tipo de ambiente, para esse tipo de empresa que traz pessoas de fora. Muitas delas se comunicam ali em inglês internamente. Eu tive até um problema para aprender espanhol aqui na Espanha, porque a empresa que eu vim, ela falava só inglês ali dentro, e você fica meio que fechado naquela bolha e acaba demorando um pouco mais. Mas além disso, aprenda também a língua local. Isso adiciona pontos também. Eu não tenho dúvida, se você tiver inglês e a língua local desse país, você vai ter muito mais chances do que outras pessoas que estão pensando em ir para lá e não têm essas línguas. Então é isso, eu espero que o vídeo tenha sido útil para você. Ficou alguma dúvida? Tem algum país que você tem vontade de ir? Deixe aí nos comentários que eu responderei o mais rápido possível. Se você não for inscrito ainda, esse aqui é o canal Carreira Alpha. Semanalmente eu trago dicas que vão te ajudar a se desenvolver tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Um abraço e até o próximo vídeo.